A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo fino. Diversão é aqui, Hora de Aventura. Todo mundo tá aqui pra ver quem? Eduardo e Luciano, da onde? Eu vou pedir muito barulho e muitas palmas que eles gostam, viu, gente? Eles gostam de muvuca. Por favor, gente, pode entrar. Aê, galera! Obrigada pela presença. Pode sentar onde quiser. Vou dar esse microfone aqui. Gente, primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Eu acho legal começar a palestra, antes de abrir o microfone, que eu sei que vocês têm muitas perguntas para fazer, muitos pedidos para fazer, muita coisa para falar, para querer contar, para querer perguntar. Primeiramente, apresentar vocês, como é que começaram nessa carreira de dublagem, como é que foi o começo, as dificuldades, como é que seguiu, se foi indicação de alguém, se vocês fizeram cursos, mas a trajetória desde o começo, para quem tá aqui e quer saber. Som. Fala, galera, e aí, beleza? E aí, parece que a Marceline tá aí fora, hein? Cuidado que quem tiver de vermelho, a Marceline é chegada ao vermelho, hein? Então meu nome é Eduardo Borghetti, tô aqui com o Luciano, vou passar já o microfone pra ele. E a gente é dublador, né? Algumas coisas que a gente fez talvez você conheça. Aí, Mutano, tu tá me estressando, cara! Você sabe que a última coisa no mundo que eu sou é estressado, né? Aí, alguém viu meu olho rolando por aí? Cyborg, Jovens Titãs, Scheider, né? Também não lembrava. Jarvis, Homem de Ferro, aquele computador do Homem de Ferro. Permita-me dizer, Sr. Stark, é muito agradável finalmente ver o senhor no vídeo do YouTube, sem estar nu. Duke, Johnny Test, Professor Lockhart, Harry Potter. Não pode ser Harry Potter. Bruce Willis, Duro de Matar, 4 e 5. Aquele lagarto do Professor Connor. Homem-Aranha, né? O último Homem-Aranha. Dr. Kurt Connor. Pobre Peter Parker. Tem um aqui que talvez alguns lembrem. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Sensacional. E aí, galera? É hora de aventura!
Bom, eu sou o Luciano Monteiro, vou falar alguns personagens que eu fiz também. Fiz o Adão Leão, meu amigo da escola é um macaco. Puxa vida, caramba, Jake, essa escola é um pé no... Calma, eu ia dizer um pé no mato. Faço o Baldite no Phineas e Ferb. Ai, Buford, você é tão idiota. Fiz o Tommy no Roboboy. Faço o Macaco Aranha no Ben 10. Isso aí. Aí fiz o Charlie na Fantástica Fábrica de Chocolate. Senhor Wonka, eu só vou se a minha família for comigo. Aí fiz o Linus no Shark Boy e Lava Girl. Fiz o Christopher na Procura da Felicidade. Fiz o Joaquim na Lenda do Zorro. O Luz na Família do Futuro. E sério, eu fazia o Zack Code. E aí, Zack, tranquilo? Vamos fazer o que hoje? Pô, sei lá, bora dar uma volta de skate. E fazia o Fred e a Encarne. E 5, 4, 3, 2... Muito bom, gente. Eu queria que vocês falassem de como foi o começo, como é que vocês começaram a dublar, se foi o convite, se caíram de paraquedas, se correram, se fizeram cursos, como é que foi um pouquinho o começo da carreira de vocês? Bom, eu comecei a dublar com 7 para 8 anos. E antes eu fazia teatro. Aí no local que eu ensaiava para as peças tinha um curso de dublagem. E aí sempre me chamavam, vem assistir um dia e tal, vem ver como é. Aí eu não caía. Quando eu fui, aí eu entrei pro curso, fiz. Aí depois comecei a dublar direto. E aí tô aí até hoje, graças a Deus, há 13 anos já. É tempo, hein? Eu comecei a dublar, foi uma coisa curiosa, eu era músico, né? E aí tive uma experiência complicada nessa fase de músico. E aí eu queria ir para outra coisa, eu peguei um avião na época, vim dos Estados Unidos com meu irmão mais novo, e o filme não era dublado. E antigamente nos aviões tinha... O fone de ouvido era um tubo oco, né? E o som saía da poltrona. Então se você tirasse aquilo ali e falasse, a pessoa ouvia. E aí eu vim brincando de inventar um filme pro meu irmão que não estava entendendo nada. E aí aquilo me surgiu uma ideia, eu fui cavucando, fui tentando. Aí fui lá para Herbert Richards, onde a gente trabalhou, onde eu trabalhei muitos anos. E que hoje já fechou, né? Porque o seu dono também faleceu. Então foi assim, eu aprendi também a ser ator, porque o nosso trabalho é um trabalho de ator, né? Com uma questão muito específica para dublagem, né? Mas o trabalho essencial é de ator, porque tem que ter uma coisa chamada interpretação. Senão fica uma dublagem ruim. E existe dublagem ruim, média, boa, muito ruim. Então, foi lá que eu aprendi com bons professores, como por exemplo Lito da Mata. Lito da Mata era quem fazia o Bruce Willis, né? Que Deus o tenha, isso aí. Então ele ensinou muita coisa. Hein? O teu professor? Um dos maiores, certamente, dubladores, Lito da Mata, já falecido. Legal. E eu queria saber como são feitos os castings, se vem determinado produto, né, determinado desenho ou filme, se eles já te ligam, não, eu quero essa voz, vou contactar direto, ou se vocês que buscam, como é que é feita essa parte do casting, assim, do momento em que chega o desenho ou o filme aqui no Brasil até o momento que vocês dublam efetivamente? Tem duas maneiras, vou passar para o Luciano já. Tem duas maneiras básicas, né? Uma em que é exigido o teste, e aí o diretor, dentro do perfil do personagem, ele chama quem ele acha que vai se encaixar, não só por timbre de voz, mas também por tipo de interpretação, né? E aí o cliente escolhe, ou então, quando não existe exigência, ele escolhe porque aleatoriamente, mas aleatoriamente não, ele vê o perfil de alguns dubladores e às vezes tenta alguns não estão disponíveis, escolhe outros, ou então aquele personagem já foi dublado por tal e tal dublador e ele fica sabendo porque tem um site que
especifica, né, quem dublou quem, e aí ele chama aquela pessoa que já dublou algum personagem. É exatamente o que o Borghetti falou. Quando eu fui fazer o Zack Code, a Disney pediu, eu não fiz teste, a Disney já pediu que fosse eu que fizesse, e aí o Hora de Aventura, acho que o Borghetti também fez o teste. Eles dão uma pequena descrição do personagem, tipo, garoto, tantos anos, 4, 5 linhas. E é pra você criar, né? Fica livre pro ator criar o timbre. Alguns vêm especificados, outros não, né? Vem pequenas características. A Cartoon que costuma dar essas características mais. E aí a gente faz o teste e espera. A Hora de Aventura foi até engraçado, a gente achou que tinham passado mais de 3 meses, já estão gravando, aí ligaram pra gente. Aí quando a gente começou a gravar o desenho, a gente falou, gente, que desenho doido, não é possível. E aí o desenho faz um sucesso assim. Aí bombou, né? Bombou o desenho, foi muito legal. Ah, legal. E além do Hora de Aventura, que tá bombando, né? Acho que vocês estão tendo muito retorno disso. Tem alguns outros trabalhos que assim, vocês fizeram que guardam no coração, que tem esse carinho até hoje? Assim, lógico que vários personagens ainda são lembrados por isso, mas tem alguns assim que você ali na festinha de família sempre faz, aquele que você adora, que é difícil até sair do personagem na hora que sai do estúdio? A maioria desses personagens grandes que a gente falou aqui, a gente acaba guardando com carinho e tal. O próprio Zack Code, o iCarly, quando eu fiz, quando termina, você fica gravando por tanto tempo, 4, 5 anos às vezes dublando aquele ator e tal. E aí quando o diretor te dá a notícia que acabou a série, você fica até chateado, você fala, cara, não acredito. Matou um pedacinho de mim agora. Pô, será que não vai continuar e tal, não vai ter um filme, alguma coisa? Mas a gente sempre leva alguma coisa do personagem pra gente, a mensagem que a produção tá passando, e só pra acrescentar a gente, tanto como profissional como quanto pessoa. Algumas coisas que marcaram a mim são coisas que a maioria daqui não... Alguns não estavam vivos, talvez alguns lembrem, se chama Primo Cruzado. É uma série de comédia antiga, né? E que ali eu aprendi a dublar. Ali ou você aprendia ou você saía fora, porque comédia é muito difícil, né? E porque você não pode fazer a comédia seguindo literalmente as piadas, porque algumas simplesmente não funcionam. E até o jeito de falar, a musicalidade americana ou de outras línguas é diferente. Então a gente acaba criando uma coisa brasileira e funciona bem. Então isso é uma discussão até longa, se a gente deve copiar ou se a gente deve criar uma versão nossa. E o que a gente conhece é que quando você cria um jeito brasileiro respeitando as características, você consegue mais sucesso. Particularmente o que mais marcou na minha vida não tem nada a ver com o que alguém possa conhecer, mas é a dublagem do Papa João Paulo II no filme Carol, o homem que se tornou Papa, por causa da minha história pessoal, de que aos 20 anos eu tive assim, uma experiência de Deus, de religião que eu nunca tive, nunca fui coisa nenhuma, e aquilo mexeu tanto comigo, mudou a minha vida de tal maneira, eu me tornei católico, e que depois, quando caiu na minha mão, assim, o diretor veio com um filme assim, de eu estou procurando alguém para fazer a voz do Papa, me encontrou, eu olhei para ele, olhou para mim, aquela coisa que a gente sabe que não é por acaso. Então é uma coisa que talvez muitos nem conheçam, sabem que filme é esse, mas para mim foi uma experiência diferente, muito forte. Ah, legal. E tem assim, vocês têm muitas horas de estúdio. Eu queria que vocês contassem alguma história engraçada de estúdio que aconteceu na hora de uma gravação, alguma coisa engraçada, algum fora que vocês deram e acabou passando na dublagem. Contar alguma curiosidade dessa assim, engraçada pro público que tá aqui hoje. Teve uma que aconteceu comigo há, sei lá, deve ter um mês mais ou menos. Eu moro lá no Rio, eu tava no metrô, aí tinha um garotinho assim com a blusa do Jake. Aí eu tava falando no telefone, aí o garoto virou assim, pai, é o garoto que faz a voz do Finn, olha ali. Aí o pai olhou pra ele, você tá maluco, meu filho, não é ele nada. Aí ele ficava olhando pra mim, escutando eu falar e tal. Aí na hora que eu desci do metrô assim, eu olhei pra ele e falei, Hora de Aventura. Aí ele, viu, pai, eu te falei que era. Aí o pai ficou sem entender nada, assim, tipo, não é possível e tal. Ficou incrédulo lá no metrô? Não, imagina que esse pessoal vai andar de metrô, né?
E uma outra vez que eu tava gravando esses documentários que tem de terror, eu era bem menor, devia ter uns 9 anos. E aí quando eu tava no meio técnico com o diretor, de sacanagem, apagaram o estúdio inteiro, assim. Só pra te dar medo, né? Só pra começar a fazer som, eu fiquei desesperado, tentei sair do estúdio, trancaram a porta. Que maldade, que bullying que você sofreu nessa época. Tá vendo? A minha memória é muito ruim, tô tentando lembrar de alguma coisa engraçada, mas... Pode ser trágica também. Hein? Maluco, eu fiz? Cara, não, talvez tenha uma coisa engraçada, é isso. É você, as pessoas dizerem pra você o que você fez. Você fica até com medo, nossa, eu fiz isso. Eu fiz isso exatamente, porque a gente entra em estúdio, sai de estúdio, entra em estúdio. Algumas vezes a gente entra e não sabe a história que fez. Claro, as coisas mais importantes o diretor passa pra gente, explica pra gente, que é o certo, né? Explicar qual é o perfil do personagem, para que você possa fazer um trabalho de interpretação legal. Então, quem que eu fiz mesmo? Tyrick, Maluco do Pedaço? Tá, gente, eu fiz o Tyrick, Maluco do Pedaço. Amigo do Will! Do Will Smith? Ah, tá, não, eu sei, tudo bem. As pessoas sabem mais até que vocês mesmos, né? A gente fala os personagens, mas sempre tem alguém que lembra uma participação que a gente fez. Mais uma, aquela mexicana que passa na SBT lá. Meu Deus! Ela falou uma coisa engraçada na novela mexicana. Mas deixa eu defender um pouco o negócio da novela mexicana. A novela mexicana, realmente, o pessoal, pô, aí fica até a brincadeira da novela mexicana, né? O cara fala uma coisa, como é que vai? Aí a brincadeira de que o sincronismo. Mas o problema é o seguinte: as novelas são feitas em VT, é outro tipo de textura. E geralmente é muito close. E a língua é espanhola. Então, pelo fato de ser parecido, às vezes a mesma palavra está batendo com a palavra em português, incomoda mais. O problema do sincronismo na novela chama mais atenção do que em filme. O filme, geralmente, os planos são mais abertos. A novela mexicana, aquele closão na pessoa, a boca desse tamanho. Aí você, pô, coisa estranha. Então, não tem jeito. O dublador é o mesmo, a técnica é a mesma, mas na novela o sincronismo é ingrato. Então, por isso que dá essa impressão. Mas é claro, a gente também exagera muito, porque um ator mexicano, ele é muito exagerado. Então não tem como, a gente tem que fazer aquele dramalhão. Então, quando você acha que é um dramalhão, é porque é um dramalhão mesmo. Porque no original eles fazem daquele jeito. Meio canastra, que a gente chama, né? Ah, legal. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, novela mexicana é engraçado, né? Porque é um tipo diferente de dublagem. Eu não sei se esse trabalho é mais difícil, se é mais fácil do que, de repente, um desenho. Qual que é o trabalho assim, mais difícil que vocês pegaram que não saía, e o diretor não estava bom e volta, refaz e volta e faz, e você começa a ficar com raiva? Teve algum que vocês tiveram, assim, esse problema até sair o personagem? Acho que assim, não tem personagem mais difícil, mas o que o Borghetti falou, eu também, é coisa que pode parecer que não, porque eu até faço muita coisa assim de comédia pra jovem, mas a comédia é mais difícil. Porque você fazer um drama, você tem o tempo ali, você coloca a emoção na voz, mas a comédia é um tempo rápido. É um time, né? Aquela hora você tem que estar atento pra... A piada tem que chegar no telespectador. Então, às vezes, você joga de um jeito que... Aí você fala, não, tem que refazer, assim ninguém vai rir. A tradução, ela já vem, você também trabalha em cima do texto? Não, a tradução vem, mas nada que a gente não possa adaptar. Porque tem piadas, isso acontece muito. Quando vocês estão vendo aquelas séries assim, tipo Nickelodeon, aí você escuta aqueles risos atrás, aí você fala, o que tem de engraçado? Porque foi problema de adaptação, que não foi adaptado como deveria ter sido, ou não tinha adaptação mesmo. Muita piada a gente perde por causa da língua. Alguma piada regional do lugar que é gravado, tem muito disso. É isso aí. Por exemplo, o Primo Cruzado foi uma adaptação ousada, né? Porque ele era um grego e aí a gente criou um mineiro.
mineiro, tá pensando que eu sou caipira, então, e caiu muito bem o da Mata, só porque foi o Nilton da Mata, que é um mestre, ele fez um tipo que emplacou, e eu estava começando a dublar, então você falando uma coisa que não saía, o Primo Cruzado era uma coisa, porque era o maior pique, era sabe, uma comédia, eu estava aprendendo a dublar, tinha coisas de riso, por exemplo, rir às vezes pode ser difícil, você no início Tem que ficar natural. Você tem que encontrar fôlego. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Vou contar até 3 e comece a rir. Tentando rir, eu vou ver quanto tempo vocês aguentam. 1, 2, 3. Vai lá. Todo mundo rindo. Vai, cadê? Tá faltando fôlego. Tá fraco. Então daí você imagina como é que é. Você às vezes tem que fazer um riso bem grande, bem comprido. Aí você... falta fôlego e falta experiência. É difícil, não é fácil não, né, gente? Então eu acho que a gente poderia abrir, porque tem muita gente querendo fazer pergunta, o pessoal já está aqui desesperado. Eu vou pedir pra gente liberar esse corredor que já foi pedido para não ocupar. Que ele usava com a espada laser. Pode ser com a voz normal mesmo. Isso aí resgatou, hein? Ainda bem que pode ser com a voz normal, porque eu... Qual era a pergunta? A primeira pergunta, né? Eu falei que tinha problema de memória. O que você achou de dublar o policial do Espaço Scheider, o Daiton Amura? Também tem bastante tempo, você pode me dizer quanto tempo já tem? Acho que tem mais de 20 anos, né? 15 anos. Anos 80, né? Quando tinha aquele boom dos seriados japoneses, né? Junto com a Marisa Leal. Ela que dublava em... Obrigado, eu fazer as perguntas pra Então... Olha só, eu me lembro vagamente do Ultraman Scheider e eu gostava de fazer porque eu acho que esses desenhos, tipo Ultraman, Scheider, seriados, National Kid, né, lembram? Aqueles efeitos bizarros, né? Mas dá uma graça, né? Eu acho que isso é engraçado, isso é interessante. Era o tempero. Porque mostra que você não precisa... Hoje em dia as crianças assistem um desenho assim, os filmes, e o efeito especial tá fraco, né? Antigamente não precisava disso. A gente sabia que era artificial, a gente sabia que era fake, mas gostava. Então eu gostei muito de fazer. Rendia um bom din-din também, uma boa grana. E era assim, um tipo de aventura mais puro. Não tinha tanta malícia, tanta violência. Hoje em dia é complicado a gente dublar certas coisas. E tem certas coisas muito extremo em que eu não aceito dublar. Não aceito dublar. Quando é exagerado, já teve situação, eu sou um dos poucos que já chegou no estúdio e disse: dá licença, eu peço desculpa, diretor, eu peço que você coloque outra pessoa no lugar, mas eu não posso botar minha voz nisso, porque isso vai levar lixo para a cabeça das pessoas, isso vai gerar nas pessoas um comportamento errado, e eu não quero ser essa pessoa que vai contribuir com isso. Então, aqui só um parênteses daquilo que eu estou respondendo. Relâmpago Azul, Scheider! Vamos para o próximo. Primeiramente, boa tarde, o meu nome é Thiago e eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. No caso do Eduardo, é uma pergunta tripla. Bom, claro que é sobre personagens, mas antes eu queria agradecer ao Eduardo porque eu sei que você dublou também o Kuroda do Yu Yu Hakusho, o Karkaroff do Harry Potter e os Cálices de Fogo e também o Barry do Resident Evil 5. Tá. Em relação a você, Eduardo, a pergunta é tripla, 3 personagens. Primeiro, o que você achou de dublar o Maroni do Batman, Dark Knight? Cara, eu gostei porque ele fazia um tipo mafioso, e elegante, né? Então, isso, tudo que puxa pela nossa veia artística é bem-vindo. Então, nesse caso, esse Maroni puxava para esse lado, né? Certo. O Royalton do Speed Racer. Graças a Deus, tô lembrando. Achei que foi interessante, porque esse diretor especificamente tem me chamado, seria minha voz não é uma voz grave, pesada, mas ele tem me chamado para fazer personagens pesados. Então, tá
sendo puxado para mim, às vezes, fazer personagens que estão um pouco fora da minha faixa de voz. E o Royton foi um pouco esse caso. Certo. Fera Biwana do Liga da Justiça Sem Limites. Você lembra isso? Não. Tá, tudo bem, entendo. A você, Luciano, só pergunta simples. Você lembra do tambor do Bambi que você dublou? Lembro. Então o que você achou de dublar ele? É sempre bom a gente fazer esses filmes assim da Disney, porque ainda mais quando a gente é criança, né? A Disney sempre desperta esse negócio de magia e tal, de quando a gente acreditava nas coisas que o filme colocava. Legal. Legal, a próxima pergunta. Primeiramente, boa tarde, me chamo Roberta e parabenizar os dois, né, pelo trabalho de vocês. A pergunta minha é para os dois. Tem algum personagem, seja seriado, filme, que vocês não dublaram, mas gostariam de dublar? Um filme que eu sou fã mesmo, que é o Harry Potter. Eu fiz só uma participação, que eu fiz o Nigel. Foi bem pequeno, eu gostaria de ter feito algum personagem maior, assim, pelo fato de gostar tanto do filme. Mas não quer dizer que eu queria tirar trabalho de algum colega, entende? A sua pergunta é complicada de ser respondida. Eu, pra variar, não lembro de alguma coisa agora. Cara, eu pareço aquela personagem, nem o nome eu sei, do Procurando Nemo. Adoro! Cara, igualzinho. Mesma coisa, apaga 30 segundos depois. Algumas pessoas dizem que no nosso ofício, como nós não decoramos texto, nós botamos na cabeça e descartamos, botamos na cabeça e descartamos. Então dizem que isso afeta muito a memória. Então, eu não sei se é por conta disso que a memória de um dublador é muito curta, porque toda hora ele memoriza, mas rapidamente ele descarta. Então, Descartar para passar pro próximo e pro próximo, né? Não, isso que o Borghetti falou é verdade mesmo. O Borghetti não lembra de nada, gente. Se eu não ligo pra ele ontem pra falar que tem evento hoje, ele não sabe. Ele não sabe qual é o aeroporto. Ele já me ligou pra gente ir pra evento. Já tô chegando aqui no aeroporto Santos Dumont. Era no Galeão, era em outro aeroporto. Ele não sabe nada, não sabe o que ele faz. É a graça, né? É sempre uma surpresa. Legal, próxima pergunta. Olá, boa tarde, meu nome é Paulo. Eu queria saber, para quem quer começar a dublagem, uma dica que você pode dar, assim, nesse mercado, ser ator, como começar, o que precisa ter, como encarar a dublagem, ser ator. Então, no meu tempo, não era tão fiscal, não era tão assim, a questão de obrigatoriedade de ter registro de ator não existia, DRT. Então com o que eu fiz em dublagem, eu consegui dar entrada no meu registro de ator, porque realmente a dublagem me ensinou a ser ator. Naquele tempo, os diretores eram exigentes demais. Hoje a galera é gente boa. Se você sabe, sabe. Se não sabe, ele simplesmente não vai te escalar. Mas antigamente, no meu tempo, o diretor arrancava o teu couro e dizia na tua cara: tá falso, você tá lendo, tá dublado. Dublado, quando você diz tá dublado, significa que você só tá encaixando. Então eles ensinavam você a ser ator também. Mas hoje você já tem que vir com essa bagagem, porque a garotada não exige muito, já espera que você tenha isso. Então você tem que fazer um curso profissionalizante, ser ator. Tenha em mente que o mais importante é ser ator, porque a técnica você pega, né? Teatro, fazer o curso de ter o registro, fazer o curso de dublagem e acreditar, batalhar, insistir, às vezes passar 1 ano ou 2 como eu, só fazia coisas pequenas até o dia que pinta a oportunidade e você entra porque você mostra que tem valor. Isso ele está falando é para quem é maior que 16 anos. Quando é criança, basta para dublar. Você faz o curso de dublagem que precisa, e aí, como o Borghetti explicou, aí com o tempo você consegue o registro baseado nos trabalhos que você fez, entendeu? Obrigada. Próxima pergunta. Oi, obrigado, boa tarde. Meu nome é Levi. Queria agradecer pelas dublagens de vocês, pelos desenhos, pelos filmes, seriados. Acho que lá em casa tem seguidores fiéis. E gostaria de perguntar para ambos se
vocês gostariam em algum momento de trabalhar para filme, novela, televisão, na TV, sem ser dublagem, mas como atores? E se no final, se vocês poderiam, o Eduardo, soltar o grito de guerra do Bruce Willis, o Yippee-ki-yay, e o Luciano, se pode gritar a Hora de Aventura para todo mundo aqui. Obrigada. Bom, como eu disse lá no início, eu fazia pequenas coisas em televisão, fazia teatro, só que a dublagem, pode parecer que não, mas toma muito nosso tempo. Não que se não pintasse um convite a gente não faria, mas pode parecer um meio próximo, mas é diferente, são meios fechados, entende? O pessoal não tem muito acesso, por exemplo, à televisão, à dublagem ou ao teatro. Já existem meio que as panelinhas que a gente chama, não que você não consiga entrar, mas eu teria que, exemplo, estar me esforçando e o meu foco seria a televisão, eu teria que fazer testes pra TV, e como eu já estou na dublagem, eu prefiro seguir nesse caminho, mas nada que eu não aceitaria fazer. E o grito que você pediu? É hora de aventura! Bom, se aparecesse uma oportunidade de trabalhar no filme, para mim, ótimo. Ia depender muito do filme. Essa discussão existe lá na dublagem, que as pessoas dizem, não, ator tem que fazer tudo. Eu digo, não, ator não tem que fazer tudo, porque lá fora, nos Estados Unidos, os atores leem os seus roteiros. Se aquele roteiro é ruim, se ele está se prestando a transmitir uma coisa que ele acha errado, ele não faz. Então aqui na dublagem eu bato nessa tecla. Eu digo, não, o ator, de acordo com aquilo que... Claro, não dá para ficar escolhendo muito, mas se é uma coisa muito negativa, eu não faço. Então, televisão, se fosse para fazer, por exemplo, essas novelas que a Globo está vinculando aí, amigo, eu queria ganhar menos e não fazer. Porque eu não preciso dizer muita coisa que as novelas estão trazendo, né? Tudo que é família, tudo que é sempre errado. E você acaba torcendo pro cara trair a esposa. Enfim, não precisa entrar nesse... Eu acho que vocês sabem o que está acontecendo hoje nas novelas, e eu não gostaria de ganhar uma grana preta para trabalhar, para levar esse tipo de... Eu tenho essa consciência que vem um pouco dessa espiritualidade que eu já falei um pouco. Yippee-ki-yay, eu nunca falei no original, mas posso falar. Como é que ele fala isso? Em que situação? Yippee-ki-yay! Imagina que você fez isso. Obrigada. Próxima pergunta. Olá, boa tarde. Eu queria ter uma pergunta para os dois. O que vocês acham da fandublagem, que tem muitas pessoas dublando, acho que desenhos e filmes, passando no YouTube com microfone, com headset? O que você acha disso? Você acha que é uma boa oportunidade para você começar a ser dublador profissional? Assim, isso aí é uma opinião própria, né? Eu acho que quando a pessoa faz por diversão, que ela acha legal fazer, coloca para as pessoas verem o que acham, é válido sim. Não que isso vá levar alguém a fazer dublagem, porque como o Eduardo falou, tem que ser ator. Hoje em dia tem uma fiscalização muito forte, tudo que a gente faz, a gente assina um negócio chamado nota contratual. Lá tem número do DRT, quando a gente começou a dublar, identidade CPF, tudo que você imagina tem lá, então não consegue levar. Agora, a partir do momento que existem pessoas fazendo isso, a fandublagem querendo se passar por quem dubla, é aí que já está errado. Que pode ocorrer, inclusive, processo, que tem gente que quer se passar por você. Como já aconteceu com um colega meu, um colega do Borghetti, falar, tem vídeo meu rolando, tem gente que está achando que sou eu que faço, não. Tem gente que está gravando e está colocando na rede, então aí já não é legal. Acho que ele respondeu bem, né? Ou seja, o cara quer fazer, é importante haver honestidade. Gente, fui eu que fiz, plano de tal, vale. Agora, o que não vale é tentar enganar. Legal, obrigada. Próxima pergunta. Na verdade, nós duas. Aqui a gente é as Gabis. Eu queria perguntar qual personagem vocês mais gostaram de dublar, tipo, na carreira de vocês. Eu gostei de dublar o Larry do Primo Cruzado, foi marcante pra mim. O Ted Danson também na Três Solteirões e um Bebê, né?
antigo, né? Não é do tempo de vocês, mas... E esse filme do Papa João Paulo II que me marcou também. O que mais me marcou assim foi o Zack Code, mas também gosto muito de fazer Hora de Aventura e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Desculpa, o Jake da Hora de Aventura, não podia. Não só porque o Jake me levou pra dublagem onde a gente nunca tinha ido, eu, né? Foi o que mais deu reconhecimento, deu retorno. Não sei se é porque a gente tem feito uma voz mais rouca, né? Porque ele tem essa coisa do original e aí eu achei pelo menos interessante manter, não sei, do que fazer uma voz normal. Vocês acham difícil, assim, fazer uma interpretação pela voz? Assim, interpretar tristeza sem você mostrar seu rosto? Isso é muito difícil? Cara, pra mim não é muito difícil não, porque eu sou muito emotivo. Eu choro lá em casa, desenho animado, as crianças vendo, Bambi eu chorando. Pai, que isso? Sabe, eu tô chorando. Então, é muito frequente quando o tema é tocante, e até se torna difícil, eu chorar junto com o personagem mesmo. E pra mim não é muito difícil isso acontecer. Comigo acaba acontecendo mesmo que quase que a mesma coisa. Quando é comédia, às vezes, tipo, eu acabo rindo e não conseguindo gravar de primeira. Você tem que se acostumar com a piada pra estar conseguindo fazer. E o negócio que o Eduardo falou é que o problema na dublagem não é quando você interpreta, ou na televisão ou no teatro, você tem que ter a interpretação completa, assim, de corpo e gestos e tudo. Na dublagem não, você tem que transmitir tudo pela voz e ainda tem que dar sincronia no personagem. Então acaba que foi o que o Borghetti falou, a interpretação você tem que ter, a sincronia pode até demorar, mas com a prática e tudo você vai pegando. Obrigada, em breve Marceline e Fiona. Pensei que você ia dar calcinha pra eles. Nossa, gente. Vamos pra próxima pergunta. Meu nome é Letícia, eu adoro muito a Hora de Aventura e eu queria saber qual é o personagem preferido de vocês, além do Finn e do Jake, na Hora de Aventura. Eu esqueci, vocês já perguntaram isso 2 vezes, mas tudo bem. Cada vez que você pergunta eu lembro de uma coisa diferente. Não tem problema. Eu gosto de fazer o ciborgue. Do Titanos. Qual eu gosto de fazer no Hora de Aventura? Eu faço o Jake? Não, qual personagem? Mais gosta além do Jake e do Finn? Acho que eu gosto do Bimo, né? O Bimo. Entendi errado, desculpa. Eu gosto da Princesa Jujuba, né? Tinha que gostar dela também. Vamos aqui para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Marcos. Então, como eu e meus amigos, nós gostamos muito de Hora de Aventura. Todo mundo gosta de Hora de Aventura. Eu queria saber se você, não sei se você conhece, você pode cantar um pedacinho da música Melhores Amigos, do Que Eu Sou Pra Você. Afina a voz, vamos lá. A gente aprende, né? Vamos cantar. O que sou pra você? Uma piada, irmão cavaleiro. O que sou pra você? Por eu ser mais jovem, milhão rasteiro. Você sabe que é só propaganda. Eu queria que isso tudo foi urbana. Vocês são minhas melhores. Qual personagem você mais gosta, tirando Hora de Aventura? Tipo, apenas um show. E o que você acha de fazer apenas um show? Não tem Mordecai. Sim, mas eu não faço. Você faço alguma coisa, né? É outro desenho. Eu sei, mas eu faço algum personagem, né? Que eu saiba não. Que eu saiba não, mas o que você acha de misturar esses 2 programas? O que vocês acham desse programa? Cara, eu não conheço muito como é que é o... Apenas um show. Apenas um show. Eu sei que faz muito sucesso. A gente já fez evento junto com o Charles Emanuel e o Sérgio Stern, por conta desse desenho também, né? Já viu de relance, porque, gente, a gente trabalha muito, então a gente chega em casa, nós tem tanta coisa pra assistir, então às vezes não dá pra assistir tudo. Então, qual foi a outra pergunta mesmo? O que vocês acham de misturar esses 2 programas? Misturar? Seria muito louco. Bom, de muito louco, Hora de Aventura já é, então nada seria impossível, né? Os 2 são da Cartoon? Da Cartoon Network? São 2. Caramba!
que eu soube, assim, de curiosidade, foi com esses dois desenhos, Hora de Aventura e o Apenas um Show, que a Cartoon voltou ao status que tinha na época de Dexter, A Vaca e o Frango, isso, Johnny Bravo, que tinha dado uma caída e com esses dois desenhos conseguiu dar a volta por cima. Nossa, eu assistia muito a Vaca e o Frango. Outra vez que foi isso? Não, era um... Misturar os dois? Muito louco, né? Oi, sou Isabela, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria saber quanto tempo mais ou menos leva pra vocês dublarem um episódio. Olha, Nossa, Hora de Aventura a gente vai muito rápido, então seria o seguinte, um episódio de Hora de Aventura ou de um filme? De Hora de Aventura. Olha, um episódio a gente faz de 2 em 2. Não é muito demorado, no caso do Hora de Aventura, 1h30, 2 horas para fazer. Isso só se acontece isso depois que você começa a conhecer o jeito, até o jeito, o ritmo. Você começa a ter mais familiaridade, e aí dá pra fazer em 2 horas, 2 episódios, acho que os episódios são de 20 minutos, né? São curtos. E outra coisa, eu queria que vocês falassem frases épicas de Hora de Aventura. Giuseppe? Épicas. Cara, podemos fazer uma coisa? Podemos dublar um trecho de Hora de Aventura? Assim, fazer ao vivo. Aí vai ter algumas frases. O pessoal prepara o celular para deixar de toque depois. A gente vai fazer uma cena. Aí você vai tentar se imaginar. Fecha o olho, todo mundo fechando o olho. Que situação que seria essa cena, tá legal? Então, os dois, como a gente não tem imagem, você vai tentar imaginar. Imaginar a cena, só pela voz. E aí nesse vai ter algumas frases épicas. Enquanto vagueava pela matança que ele tinha provocado, o vampiro quebrava seus crânios só por diversão. Não acredito. Pode acreditar. E além disso, o vampiro se curvou sobre suas vítimas e respirou o sangue vaporizado. Ah, caramba, Jake. Isso que você tá me falando é verdade ou você só tá querendo mexer comigo? Fala a verdade. É verdade, mano. Ô, meu irmão, eu ouvi de uma fonte confiável. Confiável? Putz! Alguns dizem que assombrou essa árvore aqui. Essa árvore? Boa noite. Jake! Mó caô, Jake! Ai! Sem vermes na minha cama! Ah! Jake! Eu vi alguém entrando pela janela! Deve ser um vampiro, então a gente não tá pronto! Relaxa, meu irmão. Eu inventei aquela história, só queria te assustar. Mas tinha me dito que eu vi de uma fonte confiável. Eu também inventei essa. Eu só queria te assustar e funcionou. Não tem ninguém lá fora. Era só o vento. Bebê chorão. Eu não tava assustado. Só tava cantando a canção do grito. Você é muito tosco, cara. Marceline! Palmas, gente! Sensacional. Nossa, tem até declaração de amor aqui por causa da cena. O menino tá apaixonado já. Vamos para mais uma pergunta. Gente, boa tarde. Eu nem preciso falar que eu tô falando demais, Hora de Aventura. Eu queria saber se você sentiu a dor do fim quando ele perdeu o braço. Porque, tipo, todo mundo ficou muito triste. E depois eu nem sei se já passou agora que ele recuperou o braço na versão do braço. Aí eu fiquei meio, tipo, com pena dele, aí, putz! Mas, tipo, aí depois eu achei... Eles conseguem colocar, tipo, uma comédia no negócio triste, nasceu uma florzinha, assim, um treco lá no braço dele. E aí depois ele conseguiu recuperar o braço. Gente, eu quero saber se você já tentou fazer panqueca de toucinho. E todo mundo vai querer ouvir essa música. Então vamos ver lá. Todo mundo cantando. São panquecas de toucinho. Põe o bacon na panqueca direitinho. São panquecas de toucinho. Eu vou fazer.
coisa legal desse desenho que 99% eu não entendo o que acontece ali. Mas 1% eu entendo que é uma história de amizade. E eu acho que isso já é um valor, uma coisa muito legal. Então é uma história que o Jake arrisca tudo e para resgatar o filho, para mostrar a ele que ele era amigo, a amizade dele. Mas eu não lembro os detalhes desse episódio. Mas eu me lembro que eu achei, naquele episódio eu achei muito legal. Se você puder me lembrar também qual foi o episódio desse episódio, me ajuda. O episódio que eu não assisti todos, mas dos que eu assisti que eu achei engraçado é aquele que o Jake tem os filhotinhos lá com a Lady Iris. Aquele episódio é um dos mais engraçados, assim, que eu acho. E também tem aquele outro que o Finn e o Jake estão dando esporro no Rei Gelado, assim, tipo, Gelado, você não pode fazer isso. Aí o Jake fala, você vai ficar de castigo 2 semanas. Aí na hora que ele sai assim, ele faz assim pro Rei Gelado. Aí ele, que isso, tá falando paz e amor? Ele, não, é o tempo que você vai ficar de castigo. Obrigada. Obrigada, gente, assim a gente encerrou as perguntas.